Olá, meu nome é Vera Taides e sejam todos bem-vindos ao webinar da Confebras. Informo a todos que essa live está sendo gravada. A Confebras, Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito, segue a jornada Prospera Cop, em celebração ao DICC, Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito, que será comemorado nesta quinta-feira, dia 20 de outubro. Até lá, nossa semana segue repleta de lives em conteúdos riquíssimos que vão engrandeccer o conhecimento sobre o ISD no sistema financeiro. A cada dia, um tema será abordado com a presença de especialistas de cada setor, juntamente com anfitriões e convidados, que vão discutir os assuntos que abordaram temas de grande importância, para que as cooperativas de crédito sejam protagonistas no mercado financeiro, com políticas de governança e transparência claras e objetivas, alinhadas às práticas ISD, ambiental, social e governança. Uma jornada rumo ao cooperativismo financeiro ainda mais sustentável. Ontem nós iniciamos a nossa semana com o tema Sustentabilidade no Mercado Financeiro, Recomendações e Oportunidades, com o assessor do DEROP do Banco Central, Silvio Carlos Arduini. E para dar início à nossa live de hoje sobre a jornada, vamos ouvir o diretor da Confebras, Celso Regis. Olá, Celso. Vamos só aguardar um minutinho para a gente conseguir a conexão aí com o Celso. Bom, nós tivemos um probleminha aqui com a conexão com o Celso Caio, mas daqui a pouquinho o Celso volta para a gente contar com a participação dele. Bom, e dando continuidade à nossa jornada, para falar sobre o tema governança, como desenvolver uma cultura virtuosa. Temos o convidado Yuri Cap, ele que é graduado em Engenharia Mecânica, pós-graduado em Segurança do Trabalho pela Unesp, pós-graduado em Gestão de Projeto pela USP, mestrado em Governança Corporativa pela Unesp FMU, ex-CEO da Embraer Portugal e Embraer China, conselheiro consultivo pela Celint Bra e conselheiro de administração pela Governance Solutions no Canadá. Eu desejo a todos um excelente webinar. A palavra está com você, Silvio. Vera, obrigado. Bom, se o Silvio conseguir entrar, aí eu paro aqui, eu passo a palavra para ele, faz a introdução, mas brigadíssimo pela oportunidade. Obrigado pela introdução. Eu costumo sempre lembrar que eu trabalhei por três grandes empresas, e nessas três grandes empresas elas me ajudaram bastante na construção daquilo que eu trabalho hoje, que é a governança corporativa, né? A primeira empresa foi a IOSP Maxion, que foi uma empresa que me deu uma aula imensa de gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, né? E o líder na altura era o Ivon Iosp, um visionário em gestão, né? Depois de IOSP Maxion, trabalhei para a Ambev, né? Uma empresa espetacular em termos de planejamento estratégico, né? E deixando a Ambev, fui para a Embraer, né? Onde a questão de governança floreou com mais intensidade, né? Na Embraer, até por ter atuado liderando operações industriais na China e depois em Portugal, eu tive contato com as questões de governança corporativa no âmbito do Conselho de Administração, né? E em Portugal, da governança corporativa no âmbito do Conselho Consultivo, né? Então, ao longo dessa conversa, vocês vão ver que essa introdução, falando de recursos humanos, falando de planejamento estratégico e falando do contato com governança, ela vai aparecer
novamente, né? Enfim, nós teremos aqui, no mínimo, 30 minutos de conversa. Eu não pretendo fazer nenhuma apresentação de slides, mas sim um bate-papo, né? Fiquem à vontade em fazer as perguntas de vocês via chat. Eu recebendo a pergunta aqui, eu dou uma paradinha e respondo a pergunta. A conversa aqui é um diálogo, né? Um bate-papo, né? Acima de tudo, né? O Celso está pronto agora para falar, vou devolver a palavra para ele fazer a introdução e aí eu continuo com o meu tema. Então, Celso, está contigo. Olá, na qualidade de diretor da Confebras, a Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito, estou hoje aqui para anunciar a todos vocês a celebração que o cooperativismo de crédito está fazendo na Semana Internacional do Cooperativismo, em que comemoramos na terceira quinta-feira de outubro o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito, trazendo um assunto muito inovador e contemporâneo para a organização cooperativa. Esta forma de organização econômica da sociedade, no mercado financeiro, tem feito a diferença nas comunidades onde nós estamos atuando. IESG, cuidar de sustentabilidade, ambiente, fazer com que as cooperativas tenham a promoção e a forma de organizar a sociedade em cada uma das comunidades, trazendo desenvolvimento, é o modelo que nós pregamos. E tratar sustentabilidade em cooperativa é falar do seu DNA, pois nós já nascemos sustentáveis. Participe dessa nossa jornada aqui. É muito importante para todos vocês. Tenham uma boa palestra. Obrigado, Celso. Então, vamos lá, vamos dar continuidade, né? O tema, né, gira em torno do ESG. Eu vou dar foco na questão de governança, né? Perceba que as três letras juntam três grandes frentes de trabalho, uma voltada para meio ambiente, outra voltada para social, outra voltada para governança. É espetacular ver organizações que atuam nessas três frentes, né? E que são, no fundo, três grandes departamentos dentro de uma organização, né? A questão da cooperativa, né? Eu fico muito grato por ter essa oportunidade de falar de cooperativa, que ela participa na minha vida pessoal desde a adolescência, que a minha família, ela originariamente é de produção de produtores rurais, né? E na altura nós éramos associados a uma cooperativa de agropecuária, né? Então, a minha adolescência, que foi toda trabalhando, né, ajudando meu pai na fazenda, né, e tendo contato com o ambiente de cooperativa, né? E mais recentemente, já dentro do mundo organizacional, né, eu sou associado do Cicobi, né, enfim, assim que eu entrei na Embraer, me associei ao Cicobi e estou lá até hoje, né, já há 20 anos, né? Mas vamos lá, o que é governança, né? Eu acho que é uma palavra que é bom a gente começar a fazer uma introdução do que é governança e depois desenrolar, né, todas as variáveis que estão por trás da governança, né? Do ponto de vista teórico, existem várias definições para governança, né? E são definições que elas diferem entre si por questões de nuances, por questões de aprofundamento num tema no outro, né? Mas dentro da escola onde eu atuo hoje em dia, né, que é o CELINT, né, o nosso fundador, o Vanderlei Passarella, ele define governança, né, como uma compreensão profunda, né, das grandes questões das organizações, né, e as grandes questões que são as importantes, mas não são urgentes. Por que ele traz esse ponto, né? Porque a governança refletida no ambiente de um conselho, seja esse conselho de administração ou seja um conselho consultivo, são conselhos que estão preocupados com a perenidade da organização, com o futuro, com continuidade, né, com a perpetuidade da organização. Então, o conselho está olhando lá na frente, né? É claro que 100% do tempo do conselho não é só e somente olhando, né, mas grande parte desse tempo é olhando
para frente, né, para as questões que são importantes, mas que não são urgentes, porque o que é urgente, né, e o que é importante está no âmbito da operação, está no âmbito da direção da empresa, no âmbito do CEO, dos diretores, né, e dos vice-presidentes, né. Dando continuidade, né, da questão da definição da governança, né, o segundo ponto, né, que a governança ela equilibra poderes, né, dentro de uma organização. Veja bem, difere e classifica muito bem aonde que os poderes de alçadas, onde estão os poderes de alçadas de um conselho e onde estão os poderes de alçadas de uma diretoria, né, de uma vice-presidência, de uma presidência da empresa, né? E tanto a questão da visão ou preparação para o futuro e quanto o equilíbrio dos poderes, no fundo, o que se pretende é justamente a perenização, a perpetuidade da empresa, né? Eu costumo falar empresa, mas entendam que as cooperativas estão dentro desse ambiente, né, que, enfim, né, estão englobadas nesse pacote, né. Aonde que a gente percebe, né, então, evoluindo um pouquinho mais nas questões de governança, né, então, onde a gente percebe que uma organização pede governança, né, ou desenvolve a governança. Um dos primeiros gatilhos, né, a gente costuma dizer que são 9 gatilhos, mas um dos primeiros gatilhos estão relacionados com a sucessão, né. É necessário, aí lembra que eu estava falando lá no começo as questões de recursos humanos, né? É necessário que, a partir do momento que você define um CEO, que você define um presidente de conselho, que você define um conselheiro, que você define um vice-presidente da organização, você sempre tem que estar pensando na sucessão desse indivíduo, né? Porque nós temos um tempo, esse tempo ele pode ser de 5 anos, pode ser de 10, pode ser de 15, mas nós temos um tempo naquela posição, né? E é saudável que esse tempo seja exercido, né? Até para que tenha a sua própria evolução de carreira e que tenha a evolução da carreira dos membros da organização, né? Esse é um ponto da sucessão. Quando você olha para o ambiente familiar, né, da indústria, da empresa familiar, onde o patriarca, né, ele cria a organização, e esse patriarca, no desenvolvimento da família, ele tem lá 2, tem 3 filhos, esses filhos começam a fazer parte da organização, né? Chega um momento da organização que esse patriarca ele tem que fazer um movimento, né, para deixar aquela posição de direção da organização e dar aquele lugar, aquela posição para um outro, né? E quem vai ser esse outro, né? Vai ser um dos filhos, vai ser um profissional que você vai trazer do mercado, né? De novo, traz a questão da sucessão, né? E a governança ela ajuda muito, né, nesse processo de sucessão, considerando que se tem uma governança, existe um conselho, né? E a matéria, a sucessão é uma matéria de conselho, né? O mercado, vocês, nós somos de cooperativa, vocês compreendem muito bem, né? Ao dar crédito para uma organização, eu já estou trazendo um segundo gatilho da questão de governança. Ao dar crédito para uma organização que a cooperativa percebe que tem governança, né? O rate financeiro daquele crédito vai ser um rate melhor, porque você percebe que aquela firma, aquela empresa, ela tem uma organização, né? Ela está estruturada, né? Vocês entendem de governança e vocês vão estar falando com na mesma linha de raciocínio, no mesmo entendimento, né, do assunto com essa empresa que está pedindo crédito, né? Um terceiro ponto que percebe-se que uma empresa pede governança é a questão da solidão do poder. Imagina o cenário, né? Você, enquanto presidente de uma empresa, ou proprietário de uma empresa, né, tem os seus dilemas, traz o cenário do início da pandemia, né? Existe um dilema, que é a pandemia, você está sozinho para tomar decisão, né?
e não tem para quem recorrer, porque você vai trazer esse assunto para dentro do ambiente familiar, discutir isso lá com a sua família, com os seus filhos, né? Vai conversar isso com um amigo, vai conversar com um outro presidente de empresa. São conversas que elas ajudam, mas não são conversas estruturantes, né? Ao ponto que essa empresa ela tenha um conselho, né? Essa conversa ela se dá no âmbito do conselho, né? Essa questão da solidão do poder ela desaparece, porque na solidão da direção, com quem que você pode conversar a respeito das suas dores? Você vai conversar com o conselho. É um papel do conselho fazer esse tratamento, né? Um quarto gatilho é quando há conflito entre sócios, né? E aí tem um tema da governança, que é a mediação, né? Que é um tema muito comum, não só para o ambiente corporativo, mas para o ambiente pessoal, né? Que a gente sempre tem ali uma desavença que no desenrolar disso pode se tornar um conflito, né? E a gente é muito comum encontrar sociedades, né, que existem conflitos entre sócios, né? Esses conflitos eles podem ser de vários níveis, né? E um conselho ele ajuda na gestão desse conflito, né? É sempre razoável, né? Eu diria, na verdade, é sempre recomendável a gente ter uma figura no conselho que é o que nós chamamos do conselheiro externo independente, né? Quem que é esse indivíduo, né? É aquele indivíduo que, mediante a necessidade da organização, se é uma organização que pensa, por exemplo, em desenvolver a questão da digitalização, se é uma empresa que pensa em desenvolver um mercado B2B ou B2C, ou uma empresa que precisa de soluções do ponto de vista de recursos humanos, né? É um conselheiro que vem com uma característica específica, né? Ele pode vir também com uma característica generalista, né? Não tem grandes problemas, né? Mas o grande diferencial é que esse conselheiro ele não tem relação com a empresa, com a organização, do ponto de vista, ele não é conhecido dos proprietários, ele não fez parte da organização, ele é um ser completamente independente, né? E normalmente a pessoa que, num ambiente onde tem conflitos, é a pessoa que consegue fazer uma gestão mais adequada da situação, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar nesse ponto aqui, né? A pergunta é, né, dentro dos pilares que auxiliam no impulsionamento das políticas de sucessão, o ESG, né, e seus pilares que impulsionam as políticas de sucessão, visto que é um ponto a ser observado dentro das instituições cooperativas, né? Bom, aqui, eu não sei, a pergunta veio via Ellen, né, mas para quem fez a pergunta, as questões de sucessão é uma questão clara de política de recursos humanos, né? A gente vai falar um pouquinho lá na frente, né, quando a gente fala dos mecanismos, né, de governança. Vamos lá, né? Existe talvez eu por ser engenheiro eu tenha essa dificuldade, mas talvez isso não seja uma dificuldade presente em todos, né? Mas para que você possa perceber que uma empresa, uma organização, ela é forte em meio ambiente, forte no social, forte de governança, é necessário você perceber quais são as características que essas empresas têm para que você possa dizer que elas realmente são fortes no meio ambiente, na social e na governança. No âmbito da governança, eu costumo dizer, né, que é necessário você perceber a presença de alguns mecanismos de governança. E um desses mecanismos são as políticas e os procedimentos. Então, quando vem essa questão da sucessão, a sucessão ela é claramente uma política de recursos humanos, né? Então, a organização ela precisa perceber, precisamos ter uma política de
desenvolvimento de sucessores, né? E a partir do momento que você tem essa política, e a política normalmente é algo que é abrangente, né? E os procedimentos é aquilo que detalha a política, né? Então, a partir do momento que você tem o desejo de escrever uma política de sucessão e você desdobra essa política de sucessão em procedimentos de sucessão, você tem um sistema elaborado, montado, pronto para ser rodado, né? Então, vamos lá, vamos pegar um exemplo, né? É sabido que o CEO precisa, um dado momento, o CEO ele vai ser substituído, né? A gente não sabe que momento que vai ser esse, né? E a gente não sabe a razão de que esse CEO vai ser substituído, né? Mas ele vai ser substituído. Então, quem será o substituto dele, né? Quais são as características desse substituto, né? E tanto os hard ou soft skills desse substituto, né? E a partir do momento que se define, né, as questões dos hard, dos soft skills, né, e do que são os requisitos, né, para poder ocupar aquela posição, você olha para dentro da organização e identifica se dentro daquela organização tem alguém que possa fazer esse movimento, né? Uma vez que tem essa pessoa, né, a organização ela desenvolve planos de desenvolvimento, né? Esses planos de desenvolvimento, eles têm as características de formações, né? Aquelas formações que a pessoa faz por si própria, né? O próprio investimento, tem os investimentos em formações que a organização faz nessa pessoa, né? E tem o tempo para essa pessoa chegar lá, né? Para essa pessoa estar pronta para ocupar aquela posição, né? Um outro ponto muito amarrado com sucessão também, que eu não falei lá no comecinho da conversa, é que a gente tem que olhar a pessoa que está na linha de sucessão, a pessoa que hoje ocupa, sempre vou estar usando a posição do CEO, tá, ok? Que é um ambiente mais tranquilo para poder desenvolver exemplos e depois fazer a aplicação em outras posições, né? Essa pessoa ela vai sair daquela posição e vai para onde, né? Tem que se pensar nisso também, né? Lembrando que a gente não sabe, de novo, né, quando que essa pessoa vai fazer esse movimento, mas você tem que definir alguns cenários, né? E aí eu trago o meu exemplo nessa questão, né? Lembra que meus últimos 20 anos foi trabalhando na Embraer, eu fiz a minha carreira, né? Eu desenhei a minha carreira, eu planejei a minha carreira, né? E aí a arte, a beleza do planejamento é que a coisa não acontece da forma com que você planejou, mas pelo menos você desenhou uma trilha, né? Perseguiu aquela trilha, percebeu que aquela trilha ela fez movimentos diferentes, ajustou, né, e chegou próximo àquele ponto. Mas num determinado momento, dentro da organização que eu trabalhava, eu disse, olha, daqui eu não vou mais, né, e daqui eu vou mudar a minha carreira, né? Por isso que eu deixei a posição de CEO, né, e migrei para a posição de conselho, que é muito natural que isso aconteça, né? Lembrando, aqui tem duas características que eu sempre trago, né? Vocês viram, se vocês visitaram o meu LinkedIn, vocês vão ver que eu sou chairman, né, do Gantt, sou presidente do conselho do Gantt. O Gantt é o grupo de apoio aos melhores talentos, né? Mas a tradução inicial era grupo de assessoramento ao menor trabalhador, né? Que é uma entidade social. O Gantt é uma entidade social em Caçapava, voltada para a educação de menores em vulnerabilidade, né? E eu faço um trabalho pro bono nessa organização. Por quê, né? A característica do conselheiro, né, é devolver para a sociedade tudo aquilo que ele recebeu. Então, normalmente, você vai encontrar conselheiros que atuam de forma pro labore e de forma pro bono, né?
É natural que nós façamos isso, porque a gente fechou um ciclo, né, no mundo corporativo e migrou para o mundo de conselho, que é justamente um caminho natural no processo de sucessão. É natural, por exemplo, um dono de uma organização ele deixar aquela posição e migrar para a posição de presidente do conselho, né? Aqui eu trago duas grandes diferenças, né, do conselho de administração e do conselho consultivo, né? O conselho consultivo é um conselho que orienta, aconselha, dá direção, né, ao CEO, que é o tomador de decisão, né? Um conselho de administração é um conselho que delibera, né? O CEO leva o assunto e o conselho delibera, ele toma a decisão, né? Então tem uma diferença muito grande aqui, né, nesse ponto. Quando a gente volta para o ambiente de uma organização, onde o proprietário ele estabelece, dentro do processo de governança dele, um conselho consultivo, ele continua, né, de certa forma, com o poder da organização. Que ele está no conselho, né? Normalmente quem o substitui na posição de CEO é uma pessoa de confiança, normalmente é uma pessoa da família, né? E como resultado final ele não perdeu o poder, né? Dentro de um ambiente de conselho de administração, ele perderia o poder porque o poder está na mão do conselho, né? Então, voltando lá para as questões dos gatilhos, né? A gente falou do conflito, depois um quarto gatilho é o turnaround, né? É quando a organização ela quer fazer um grande movimento, né? E ela por si só ela não consegue fazer esse grande movimento, então esse grande movimento é como se hoje nós não somos mais uma cooperativa e agora nós somos uma empresa de varejo. É um grande movimento, né? E que essa organização, por ela ter uma característica única que era de cooperativa, ela precisa de um conselho para ajudá-la a fazer esse movimento. Então, esse conselho vai ser um conselho povoado, por exemplo, por pessoas de varejo, se a ideia é mudar para varejo, né? Um outro ponto é a estagnação dos negócios, né? Aí eu trago a questão do Gantt, né? O conselho do Gantt ele tem 1 ano e meio, né? E a origem do convite do presidente do Gantt para montar um conselho consultivo, e olha que a organização dele, por estatuto, não tem obrigatoriedade, né? Mas aqui eu vou trazer um outro ponto para vocês também, a respeito desse assunto, né? Mas inicialmente foi a questão da estagnação dos negócios, né? O Paulo e o Júlio, né, que são do corpo diretivo, ele disse para mim, né, no momento, precisamos de um conselho que nos ajude a pensar fora da caixa, né? Nós temos 46 anos, né? O Gantt é uma organização de 46 anos, né? Aqui é um parênteses, né, que empresas familiares é difícil você encontrar empresas familiares com 46 anos. E imagine você encontrar uma ONG, né, com 46 anos. Né? Mas eles estavam dizendo, olha, nós temos 46 anos, há 46 anos nós fazemos as mesmas coisas e nós sabemos que nós não viveremos mais 46 anos. Então, ó, de novo, a questão da perenização do negócio, fazendo a mesma coisa, né? Então, precisamos de um conselho para sair da estagnação do negócio, né? Mediante a isso, aí tem uma característica, né? Ao se montar um conselho consultivo, precisa definir qual é a direção que a empresa quer tomar, né? E aí aparece mais um dos mecanismos de governança, que é o planejamento estratégico. A gente vai falar lá na frente, né? Mas no exemplo do Gantt, definiu-se ali qual era o planejamento estratégico, quais eram as necessidades, as dores, para definir a composição do conselho, né? E aí, só como exemplo, o conselho é montado por uma especialista em ESG, né? Especificamente em Environmental and Social, que é a Cláudia Leite, que participa da live
conosco, né? Eu, como especialista em governança, a Candice Fernandes, uma especialista em recursos humanos, porque a instituição ela precisa fazer um avançamento em questões de política de recursos humanos, e um profissional de TI que trabalhou comigo, era um vice-presidente da área de tecnologia, porque o objetivo da organização é rumo à digitalização. E os últimos 3 gatilhos, né, era a questão da entrada de novos sócios, então é a preparação da organização para a entrada de novos sócios. Então, quem está entrando precisa entender aonde que está aportando capital. Para entender onde está aportando capital, a empresa precisa estar organizada, né, e a governança traz essa organização. O 8º gatilho é a questão da longevidade empresarial, que está na definição da governança, né? E o último, né, que é o gatilho desenvolvido muito mais fortemente nas questões das startups, né? Nós, enquanto Celint, né, que é a empresa que eu sou sócio e trabalho atualmente, né, como CEO, nós temos vários clientes onde nós implantamos governança, né? Esses clientes, eles um dia foram uma startup, né? E depois de 5, de 10 anos, né, eles nos procuram para poder desenvolver a governança. Então, aqui a gente percebeu, é melhor começar a empresa com governança, que ela começa estruturada, do que, né, depois de 10, 5 anos, você começar com governança e ter que arrumar o passado, né? E esse início, essa gênese de governança, no começo da organização, é uma gênese que ela começa, por exemplo, com as questões de mentoria, não necessariamente uma montagem de um conselho, né, por uma empresa que está começando, né? Que, às vezes, a gente entende, o capital é curto, né? Então, esse é um capital que não dá para remunerar um conselho, mas você pode remunerar um mentor, né? E, ao longo do desenvolvimento da organização, esse mentor ele orienta o CEO da empresa nas questões de governança para prepará-la, né, para que ela tenha um conselho no futuro, né? Então, fazendo gancho com a questão dos mecanismos de governança, mas antes de entrar aqui, tem uma pergunta, né? Existe algum índice, controle ou tabela para que se possa medir o nível de ESG de uma organização, ou somente através da percepção? Não tem. Existem várias, né? De nome aqui, eu não vou saber dizer para você, que eu posso te passar o nome errado, né? Mas minha sugestão, dê um Google, né? Você vai descobrir que tem algumas, né? Eu vou fazer 2 parênteses aqui, né? A questão do environmental, né? A minha sugestão é sempre que tenha uma certificação, né? Tem uma certificação, a ISO, por exemplo, né? Ela já te ajuda bastante, né, nessa questão. Uma certificação em meio ambiente, uma certificação em engenharia e segurança do trabalho, né? Ela já pavimenta o caminho, né? A questão do social, né? Recentemente, a Fundação Olga Koll, ela conseguiu desenvolver uma escala, né? Então, é uma outra referência que vocês podem procurar, né? É uma escala aplicada para o social, né? Essa escala era uma necessidade do mercado, não tinham escalas assim bastante desenvolvidas, né? E eles conseguiram aplicar uma que foi, inclusive, aceita aqui no Brasil pelo Inmetro e mais recentemente pela Organização de Estados Americanos, né? Então, assim, é uma referência boa, né, para a questão social, né? A governança é o ponto que eu vou entrar agora, que eu vou falar dos gatilhos, né? Mas tem mais uma outra pergunta aqui, né? Sabendo que o modelo de negócio de cooperativas já faz uma governança diferenciada, faz mesmo, e vocês são bastante sortudos que vocês já têm uma orientação, né, pelo Banco Central na questão da governança, né?
como o ramo de crédito pode acelerar essa agenda, né? É o ponto que eu trouxe, né, inicialmente. Um movimento você já faz, que é a questão do que eu chamo da democratização da governança, né? É fazer entender os stakeholders de vocês, cooperativas, né, que a governança é um fator que traz benefícios, né? E vamos lá, né? A gente teve um dilema, né, recentemente da questão, né? Se vocês deram um Google, vocês vão saber do que eu estou falando, né? Que era o empresário, né? Ele que está começando a organização, ele não precisa começar com governança, né? Ganhe dinheiro primeiro e depois faça governança. O ponto que eu trago é justamente o inverso, né? A governança não é um dispêndio, né? E a governança não é cara, né? Veja lá, eu estou falando do ambiente da governança consultiva, né? Não estamos falando do ambiente de governança de administração. E uma empresa que está começando, realmente ela não precisa da governança do ambiente da administração, mas do ambiente do consultivo, né? Eventualmente, as empresas elas podem escolher caminhos para estruturar a governança, fazendo alguns investimentos do ambiente do MRP, por exemplo, ou precisa fazer algum investimento para poder ampliar o ambiente de trabalho, porque estão entrando novos funcionários, coisa e tal. Então, eu percebo que o ambiente de cooperativa ela ajuda nesse ponto, né? Eu vou usar a palavra facilitando o crédito, né? Mas não é bem isso que eu quero trazer. Mas veja lá, né? Se você percebe que uma empresa está investindo em governança, né? E vocês, como já são bastante conhecedores do tema, vocês percebem, né? Que isso daqui a gente pode ir para um rating de financiamento mais, entre parênteses, mais camarada, né? Porque o objeto ali do investimento é em prol da governança. Né? Então, eu vou... Aqui, tem mais uma aqui, né? Na sua concepção, né? Como você vê as instituições que não são priorizadas e sim são restritivas à sucessão, né? Nós vamos ter problema, né? Nós vamos ter problemas, o Edivaldo. Vai chegar uma hora que essa organização ela não pereniza, né? Eu tenho um exemplo muito recente, né, de uma organização em São Paulo, né, de um produto fenomenal, um produto de nicho, né, um produto de mercado, né, com uma engenharia fantástica por trás, né? Onde um patriarca com 3 filhos, né? Dos 3 filhos, um filho não tem interesse pelo negócio, né? O filho mais velho ele já tem um segundo negócio, mas ele não larga o primeiro negócio, que é o negócio do patriarca, porque é um negócio que gera dividendos, né? E o filho mais novo é um filho que ele visualiza, é um filho ligado em governança, e ele visualiza a perenização do negócio, a ampliação do negócio. Então, aqui primeiro, aquilo que eu falei, nós temos um conflito, né, familiar, né, e nós temos um patriarca que não preparou os filhos para assumir o negócio, não quer largar o negócio porque não confia na gestão, né, e a tendência é que o negócio desapareça do ponto de vista de que o negócio vai ser vendido, né? E eu conversando com um dos filhos, né, eu disse para ele, olha, minha sugestão, né, não estava vendendo consultoria, nada, até porque ele é meu amigo pessoal, né, a minha sugestão foi, olha, converse com a tua família, né, porque se vocês forem vender o negócio, né, estruturem a venda, estruturem através de uma boutique de merger acquisition, né, porque o negócio deles era um negócio para isso, né, e estruture num tempo hábil, porque se você passar desse tempo, o seu negócio ele vai perdendo valor, ele pode desaparecer e você vender aquele negócio como sucata, né? Então,
se não me engano foi Edivaldo que perguntou, esse é o fim, Edivaldo, desse tipo de negócio. E a gente vai perceber, só a gente olhar, eu estou com 53 anos, né? Não sei qual é a idade do tempo que está assistindo, mas quantas marcas desapareceram do mercado, e quando a gente vai estudar por que elas desapareceram, a gente vai perceber, né? A ausência da governança, né? Ou uma governança que não foi tão bem estruturada ou tão bem feita, né? Então, só voltando aqui para o ponto, né, dos mecanismos, né, que amarra um pouquinho aquela outra pergunta, né? Então, percebe-se que uma organização ela tem governança quando ela tem um conselho, seja esse conselho consultivo ou um conselho de administração. Quando essa organização tem um conselho fiscal, né? Quando essa organização tem um conselho diretor. Então, eu já estou falando um pouquinho de elementos aqui que já está nos estatutos das cooperativas, que é algo que já foi organizado pelo Banco Central, por isso que vocês são privilegiados, né? Percebe-se governança quando esses conselhos eles têm comitês temáticos, aí que foi alguma coisinha que eu não falei para vocês ainda, que muito amarrado com as questões de sucessão, por exemplo. O comitê temático é um comitê ligado ao conselho, né? Normalmente, uma pessoa do conselho ela está no comitê, até para poder fazer a ligação, né, dos assuntos daquele comitê que são discutidos no conselho. E esse comitê ele é formado por especialistas, né, e ele tem uma característica operacional, né? Então, nesse comitê, por exemplo, um comitê de recursos humanos, que é o comitê que se desenvolve as políticas e os procedimentos, né, de recursos humanos, não só de sucessão, mas cargos e salários, plano anual de treinamento, pesquisas de clima organizacional, está tudo no âmbito desse comitê, né? Vamos lá, tem uma pergunta aqui, deixa eu só fechar aqui. Na sua visão, qual a importância da diversidade para o sucesso da governança? Boa. Aqui, a diversidade que eu trago é a diversidade do pensamento, né? É claro que a diversidade do pensamento, ela pode ser reforçada, e eu acredito que ela vai ser reforçada também com a diversidade social, com a diversidade de gênero, com a diversidade de raça, com a diversidade da orientação sexual. Mas eu gostaria de encapsular esse assunto na necessidade da diversidade do pensamento, não necessariamente nas questões da diversidade que são normalmente discutidas. É claro que, quando a gente fala de diversidade de sexo, de cor, de raça, tal, fica mais claro, né? Opa, aqui tem uma diversidade, né? Para a gente poder entender a diversidade do pensamento num ambiente de governança, a gente precisa estar inserido naquela discussão. Mas ela é importante. O conselho do Celint, né, é um conselho diverso, né? É um conselho onde nós temos um conselheiro independente, que é uma característica de diversidade, né? É um conselho que nós temos 2 homens e 2 mulheres. E o conselheiro independente, que é um homem. Então, é formado por 3 homens e 2 mulheres, né? É um conselho que é formado por gestores, né, CEOs, né, ou um CEO, ou um que é especialista em finanças, uma especialista em recursos humanos, uma especialista em operações, né, e um do ambiente farmacêutico, né? Então, você percebe, ali não tem duplicidade, né? São pessoas que vêm de origens diferentes, né? E necessariamente elas trazem discussões diferentes para o ambiente. Então, é sempre bom, né? É sempre razoável avaliar as questões de diversidade. Agora, não só no ambiente de conselho, é a diversidade no ambiente organizacional, né?
Eu vou compartilhar com vocês assim uma cilada, né, que eu acabei me envolvendo quando eu trabalhava na Ásia, né, até porque era uma empresa que tinha 2 sócios e a gente precisava padronizar algumas coisas, e a gente foi tão fundo na questão da padronização que num determinado dia eu percebi que estava todo mundo igual, né? Não tinha diferenças, né? E isso, assim, isso foi um choque do ponto de vista da diversidade, né? Isso mata a organização, né? Quando você não dá asas à diversidade. Então, ela é importante, sem dúvida nenhuma, né? Então, voltando à questão dos mecanismos, né, depois tem os estatutos ou o regimento interno, né, que é uma ferramenta que também é presente nas cooperativas, né? Falei das políticas e procedimentos, código de ética e conduta e seu respectivo canal de práticas danosas, né, de denúncias de práticas danosas, né? Aqui eu faço uma amarração juntamente com o planejamento estratégico, né? Por que eu amarro isso, né? O desdobramento do planejamento estratégico, necessariamente, ele traz a missão, visão, valores e propósitos. Okay? Ferramentas de planejamento estratégico que nós, enquanto organização, precisamos praticar, né? Então, dentro do ambiente de políticas de recursos humanos ou práticas de recursos humanos, nós temos que fazer uma celebração, né, no mínimo anual, né, dos valores, né? Relembrar visão, relembrar propósito, né? Melhores são aquelas organizações que fazem isso ao longo do ano, né? Nós não estamos dizendo aqui que nós temos que decorar essas coisas, mas, na essência, nós precisamos entender essas coisas, né? Por quê? Elas vão impactar diretamente o código de ética e conduta, né? Então, você percebe a amarração dos temas, né? Quando a gente fala de planejamento estratégico, missão, visão, valores e código de ética e conduta, né? Fecha esse ciclo, né? Aí depois tem três parceiros, né, que não tem uma intersecção clara, né, mas eles são tangentes, que é a questão dos controles internos, auditoria interna e auditoria externa, né? Um próximo que são as demonstrações contábeis e financeiras, e por último, né, o último mecanismo de governança que eu trago, a questão do organograma. O organograma é aquele que você bate o olho e você percebe, olha, essa organização ela tem uma estrutura, né, de diretoria interna, né? Por isso que a gente traz ela como mecanismo de governança, né? Então era isso que eu tinha para trazer, né, para vocês com relação à governança. Eu me coloco à disposição, né, para falar mais sobre o tema, né? O meu LinkedIn, vocês vão encontrar lá como Yuri Cap, né? No Instagram como Yuri Lopes Cap, tudo junto, né? Estou disponível a conversar com vocês fora aqui do ambiente para a gente poder aprofundar em governança, né? Fico muito contente de falar de governança para cooperativas, é um ramo de negócio que muito me chama a atenção, né? E é uma referência do ponto de vista de governança, né? E seria muito bacana se a gente pudesse ter uma oportunidade de trabalho juntos, né? Que aqui eu trago um ponto, né? Cooperativas, elas não têm os conselheiros externos, né, independentes externos, até por uma questão de estatuto mesmo, né? Para ser conselheiro tem que ser cooperado, né? Mas seria interessante, né? Deixo uma dica para vocês, né? De alguma forma desenvolver uma visão externa, né? Para trazer para o ambiente de governança da cooperativa. E essa visão externa ela pode ser desenvolvida através de junção, né? De membros de conselhos de cooperativas com membros de conselhos de outras cooperativas, de outros estados, de outros tipos de negócio, né? Ou membros de conselho dessas cooperativas em outros ambientes, no modelo que nós chamamos de board compartilhado, né? Que é justamente, voltando para aquela questão, né, que a gente teve até uma pergunta aqui, né?
o começo, a gênese da organização, às vezes não consegue financiar um conselho, né, por si só, mas consegue financiar um conselho compartilhado, onde a gente coloca 3 empresas, né, normalmente, aí trago a questão da diversidade, de ambientes de negócios diferentes, né, por uma questão de não competição, né, mas no ambiente de cooperativa, no ambiente de franchising, por exemplo, a gente percebe que não há problema, né, de juntá-las dentro do mesmo ambiente para discussão e desenvolver a governança, né, juntamente com 2 outros conselheiros externos independentes, trazendo justamente essa visão externa, né, do meio e avançando com governança. Então, fica a dica aí, se vocês quiserem falar mais a respeito desse assunto, estou à disposição. Então, assim, muito obrigado, Vera, brigadíssima aí pelo tempo, espero que tenha atendido vocês. Com toda certeza, né? A Confebras, nossa audiência, agradece muito, né, suas palavras, esclareceu bastante sobre o tema governança, como desenvolver uma cultura virtuosa. Muito obrigada pela sua participação, Yuri Cap, e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigadíssimo. Bom, gente, e a nossa semana Jornada Prospera COP continua. Teremos mais 2 lives com informações com temas voltados aos pilares ESG. Amanhã, o nosso tema será Finanças Sustentáveis, Captação de Recursos, Green Bonds, Social Bonds, etc., com a participação de Rafael Ribeiro. Às 10 horas, não percam. Gostaríamos de agradecer também a você que nos assiste. Muito obrigada pela sua presença. Lembrando que você pode rever essa live, que estará disponível na nossa página do YouTube. Acompanhe essa e outras informações nas nossas redes sociais. E por fim, você quer saber mais sobre o programa Prospera COP? Então, convidamos as cooperativas a se inscreverem. Para isso, basta clicar no link que está aqui embaixo para fazer a sua inscrição. E se você quiser saber mais informações, basta mandar um e-mail para prosperacop@confebras.coop.br. E agora convidamos todos vocês a assistirem o vídeo de apresentação dos programas Confebras, disponível no final dessa live. Muito obrigada pela sua presença. Até amanhã, no nosso segundo dia da jornada Prospera COP. Até mais!